Ele é aquele que com o seu bordão e o seu cajado sempre estará cuidando de mim e cuidando de você. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Muitas vezes algumas coisas vinham na cabeça da ovelha, do gado, que eram insetos, moscas. E essas moscas entravam, né? E até hoje é assim. Pelo orifício do nariz, e essas moscas entravam no cérebro e perturbavam a mente ali da ovelha. Por vezes situações podem vir na sua mente para perturbar a sua mente, para tirar você do eixo, para tirar você do centro. Mas Jesus Cristo nessa manhã diz que Ele é o centro. Ele unge a sua cabeça com óleo para trazer sobre a sua cabeça direcionamento. Que você possa viver tranquilo, em paz. Que nenhuma das preocupações que sobrevêm sobre a sua cabeça tire de você Jesus Cristo, a palavra, aquilo que Ele tem ministrado na tua vida dia após dia. E que você estará todos os dias na casa do Senhor em segurança. Feche seus olhos nessa manhã. Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque aqui chegamos, Senhor, para louvar e engrandecer o Teu nome, para bendizer-Te, Senhor, porque Tu és fiel na nossa vida. Tu és o motivo maior de termos chegado aqui, Senhor. Deus, mas queremos Te pedir, receba a nossa adoração. Se algum de nós está preocupado, porque temos muitos motivos como igreja, como rebanho desse pastoreio, temos alguns motivos de estarmos preocupados, Senhor. Mas Tu, nesta manhã, diz que Tu estás conosco, Tu nos consola, Tu nos direciona, ainda que estejamos aparentemente em vale de sombra da morte, o Senhor está conosco, Senhor. Tranquiliza o coração da Tua igreja, Senhor, seja com o anjo dessa igreja nesta manhã, Pai, que a Tua palavra também, ministradora de cura, vá até, Senhor, ao hospital nesta hora, de maneira que o Teu filho se sinta acolhido em oração. Deus querido, toma cada irmão que também não pôde chegar, assim como o nosso pastor, Senhor, que está em hospital, visita nesta hora, que a Tua graça, a Tua misericórdia os alcance, Senhor, e que eles também, Pai querido, possam Te adorar ainda aqui no leito, porque Tu és Deus de amor, independente da circunstância, Senhor, nós fomos feitos e chamados para Te adorar. Então que o espírito de adoração adentre as portas dos hospitais nesta manhã, Senhor, de maneira que os Teus filhos que estão acamados também possam Te adorar, Senhor, porque as Tuas misericórdias se renovam na nossa vida a cada manhã. Conduz-nos, Senhor, a Te adorar, Pai querido, que toda preocupação seja lançada agora na cruz do Calvário e que Tu possas receber o perfeito louvor, que conforme, Pai, nós formos Te adorando, Senhor, Tu vá tirando toda preocupação, Tu vá curando as nossas vidas, Tu vá, Senhor, fazendo aquilo que Te apraz, quebrando cadeias, libertando aqueles que precisam ser libertos, porque diz a Tua palavra que o louvor e a adoração também liberta, Senhor. Por isso nós Te agradecemos por este dia, por esta manhã. Seja conosco neste culto, Senhor. É o que Te pedimos e já Te agradecemos em o nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus. Yeshua. De Jerusalém, sou Tua noiva apaixonada.
sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Yeshua, vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou Yeshua. Continua clamando, Yeshua. Senhor, nós estamos aqui nessa manhã, Senhor, adorando, exaltando, glorificando o teu nome. Senhor, se faça presente, Senhor, em nosso meio. Senhor, quantas pessoas agora nesse momento te clamam, Senhor. Quantas pessoas nesse momento entregam suas vidas, derramam suas vidas, Senhor, no teu altar. Deus, em nome de Jesus, visita cada uma agora. Visita cada uma agora, Senhor, que o teu Espírito Santo possa visitar a cada uma. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, queremos a tua presença. Ansiamos, Senhor, pela tua presença, Senhor, nessa manhã. Bendito é o teu nome, Senhor. Nós te glorificamos, Senhor, nós te exaltamos. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Sê conosco, Senhor. Sê conosco, Senhor, nesse dia. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por tudo. Nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos. Te agradecemos, Senhor, porque sabemos que o Senhor cuida de cada um de nós. Aleluia. Bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome. Toda honra, Senhor, e toda glória sejam dadas a ti. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor.
tua bondade me seguirá.
És o meu bem-querer, te amo como eu te amo, meu Jesus. Me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. És o meu bem-querer, meu mestre e tudo que tenho e sou. Vem de tua mão, Senhor, que se estende e me abençoa. Mesmo sem merecer, pecador, o mais miserável dos homens que sou. Me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. Me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. Me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. Glória a Deus. Aleluia, aplauda Ele que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia. Irmãos, esse louvor é um louvor da palavra. A Bíblia diz em Atos capítulo 4, que enquanto a igreja estava reunida, Pedro pedia: Senhor, que enquanto a tua igreja está reunida, que se faça ali, que a tua mão esteja estendida, e ali se tenha curas, sinais, milagres e prodígios. Nós estamos reunidos, irmãos, em um só propósito. Estamos aqui para adorar e engrandecer o nome do Senhor. E o Senhor Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração. Nós chegamos aqui para adorar, mas também para invocar o nome do Eterno. Eu ia pedir para que as pastoras pudessem se achegar aqui na frente, porque o Espírito Santo de Deus está me conduzindo a pedir para que toda a igreja venha aqui na frente. Nós lemos o Salmo de número 23, que fala: unge a minha cabeça com óleo. Os pastores também podem se achegar. Eu falei pastoras, mas os pastores também podem. O Senhor é aquele que unge a minha cabeça com óleo e a sua, e o meu cálice, o teu cálice transborda. Transborda de quê? Transborda de alegria. Transborda de você estar andando, direito. Porque existem muitas coisas que nos perturbam, irmãos. Chegue aqui para frente. Chegue no altar. O altar é o lugar da bênção. O altar é o lugar em que o Senhor prepara banquete para mim e para você. Os irmãos que estão na mídia, na recepção, depois a gente vai pedir um pastor para ir ungir. Mas você que pode chegar aqui, vem aqui na frente. Deus Santo, nós estamos aqui prostrados diante de Ti. Alguns ajoelhados, outros de pé, Senhor. Mas estamos diante da Tua face, Senhor, crendo que é diante da Tua presença que nós temos a vitória. Pai, diante de Ti nós te pedimos. As pastoras e os pastores estão ungindo a mente de cada ovelha aqui, Senhor. Como nós lemos na Tua palavra: unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Deus querido, eu quero te pedir por cada mente nessa manhã. Se existe alguma luta, Senhor, que está afligindo a mente dos meus irmãos, de maneira, Senhor, que está tirando dele o equilíbrio emocional, que está tirando dela, Pai querido, a certeza de que Tu és Deus que dá vitória no tempo certo, Senhor. Nesta hora nós te pedimos que a unção ministrada através da vida dos pastores seja uma unção profética, Senhor, liberada de cura, de centro, Senhor. Que essa unção profética chegue agora no anjo da igreja. Diz a Tua palavra: Tu unge a nossa cabeça com óleo, e Tu pode ungir o Teu filhinho agora, Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés, Pai querido, trazendo o equilíbrio emocional, trazendo essa
está no tratamento com o Senhor. Unge também a cabeça daqueles que estão enfermos agora. Pai, seja num leito de hospital, ou seja em casa. Tu és Deus bom, Senhor. Tu és o nosso pastor, o nosso amigo, o nosso amado. Por isso nós te pedimos, Pai, cura a tua igreja nesta manhã. Traz a certeza da vitória para a tua igreja. Pai, às vezes tem enfermidades que não é nossa, Senhor, que é do nosso irmão, que é de algum parente, que é de algum amigo, que nos aflige, Senhor, de tal maneira que nós não conseguimos ter equilíbrio na nossa casa, com os nossos maridos, com as nossas esposas, com os nossos filhos, no trabalho, Senhor. Mas nessa manhã é uma manhã que tu traz equilíbrio para a tua igreja. És uma manhã que tu diz que tu és Deus, que faz o impossível, Senhor. Tu és aquele que estende o teu cetro. Estende o teu cetro sobre a vida da tua igreja nesta manhã, sobre a vida dos enfermos, seja aqueles que estão em casa, seja aqueles que estão em hospital, seja aqueles que estão aqui na tua casa, que fazem parte do teu rebanho, Senhor. Somos rebanho do teu pastoreio. Por isso nós te pedimos, traz, Senhor, traz o milagre, traz a cura que esperamos. Se existe diagnóstico aqui, Senhor, dizendo que é o fim, Deus, tu tens a última palavra. Enquanto houver fôlego de vida, clamaremos. Toca nos órgãos internos agora, Pai. Toca na corrente sanguínea agora. Toca no emocional do teu filho e da tua filha agora. Oh, nosso Espírito Santo, completa a tua obra de cura na vida da tua igreja. Nós cremos, Senhor, no teu poder, na tua graça e na tua misericórdia. Vá te encontrar essa peleja entre marido e mulher, Senhor. Tu és o cordão, aquele que faz a amarra de 3 dobras, trazendo unidade, Senhor. Porque quando uma casa está dividida, diz a tua palavra, as nossas orações não são respondidas. Mas Deus, tem de misericórdia da tua igreja. Tem misericórdia do teu rebanho, Senhor. Alinha marido com esposa, esposa com marido. Alinha filhos, como diz a tua palavra. Eu converterei o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Quebra toda maldição do nosso lar, Senhor. Coloca quebrantamento no coração de filhos nessa manhã, de maneira que a tua igreja possa estar caminhando, Senhor, em retidão, em justiça contigo. Nós abençoamos o teu povo e fazemos em o nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podeis voltar para os vossos lugares. De tua bênção e do teu amor. Aleluia. De tua bênção. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Aqui é mais de um, irmãos. Creia que o Senhor ouviu a sua oração nesta manhã. Creia que a unção que foi ministrada sobre a sua vida, o Senhor há de velar por ela. E há de trazer a cura, a bênção no tempo determinado. E pode ser hoje. Pode ser hoje. O nosso Deus é aquele que faz, amém? Nós temos alguns anúncios para dar. Nós temos o nosso batismo no dia 10 de novembro, às 18 horas. Ainda está confirmado o batismo? Amém. É hoje. Dia 10 é hoje, olha eu. Dia 10 é hoje, irmãos, é hoje, é o dia da vitória dos nossos irmãos. Ore por eles, porque é uma batalha. Até chegar, até descer nas águas, já está sendo uma batalha. Almas estão povoando o céu, irmãos. E por isso nós sempre estaremos em batalha. Então continue orando por essas vidas que vão estar aqui hoje, na parte da noite, para estar sendo batizadas em o nome do Senhor Jesus. Temos também a nossa ceia do Senhor, vamos sentar à mesa com Ele. Prepare o seu melhor, porque eu costumo dizer que cear com o Mestre
é preparar o seu melhor, a sua melhor roupa, o seu melhor para Deus. E dia de ceia também, irmãos, tudo acontece. Vigie. A Bíblia diz: vigiai e orai. É estar em vigilância, primeiro, atento a percebido, depois você ora. Para quê? Para que você não entre em tentação e o inimigo te tente dizer: não, hoje eu não vou cear, não, me aborreci. Ei, Jesus deu uma ordem: fazer isso em memória de mim. Memorial não é negociável. Santa Ceia é sacramento. Sacramento não é negociável. Não é como eu estou bem, quando eu estou bem, não. Eu preciso estar para adorar, engrandecer ao Senhor e lembrar de que Ele um dia morreu na cruz por mim e por você. Amém. E nós temos também a nossa campanha do quilo, trazer seu quilo todo culto de Santa Ceia. Se você esquecer, na parte da noite, nós temos também oferta, amém? Você pode ofertar o valor de 1, 2, 3, 4, 5 horas. Esse valor é direcionado para o quilo. Não conseguiu trazer, ou porque você foi almoçar na casa de algum parente, não conseguiu passar em casa, mas que nós possamos lembrar, irmãos, da campanha do quilo. E nós temos também aí no dia 19 de novembro, às 19h30, o aniversário do grupo de intercessão, Essência da Oração. E o nosso pastor, em nome de Jesus, há de estar aqui para trazer uma palavra abençoada, cheia de autoridade, cheia de renovação, para a honra e glória do nosso Deus, amém? Nós continuaremos orando e o Senhor há de fazer o melhor pelas nossas vidas, pela vida do anjo dessa igreja. E nós temos também o culto de aniversário do Ministério Mude, Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor, dia 26 de novembro, às 19h30. Nós que somos mulheres, somos desafiadas a convidar outras mulheres. A gente sempre convida, né, irmãos? Mas às vezes existem algumas lutas para que algumas mulheres não se acheguem, mas tente fazer diferente, faça um propósito. Senhor, essa semana do nosso culto do Mude, nós vamos estar fazendo um propósito de jejum às mulheres, para que outras mulheres que você convidar se acheguem, pelo menos uma. Jesus fazer a obra e de preferência aquela que não conhece a Jesus como seu único suficiente Salvador, para que ela possa receber a porção do Senhor nesse dia. Amém? Também aí o culto retrô da JNI. Você vai dar um anúncio, Mateus? Amém, graça e paz, irmãos. Eu gostaria de saber quem vai estar aqui à noite. Faz assim com a sua mão para eu saber. Amém. Nós gostaríamos que ninguém faltasse, porque nosso líder está internado ainda, está no período de exames e tal, para saber o tratamento que vai seguir. E o que a gente precisa passar, a ordem administrativa da igreja. A Daílze não veio hoje pela manhã, porque ela vai ao hospital, mas à noite ela vai estar aqui, e então nós vamos passar a ordem administrativa para vocês a partir de então, amém? Então é importante que você esteja para saber a rota que a gente está tomando nesse período. Fiquem com Deus. A paz do Senhor para a igreja. Esse anúncio, né? É o culto retrô da JNI. Se você hoje viu essa música, És o Meu Bem Querer, ela é antiga, poderá e será uma das que serão cantadas no culto retrô da JNI, focando somente em louvores antigos, né? Então é um culto que traz lembranças. Para quem já ouviu o rádio, lembra da Saudade Melodia? Então, vai ser no culto retrô, tá? Esse é o anúncio, dia 28 de novembro, a última quinta-feira do mês, às 7h30, tá bom? É isso. Glória a Deus. Estaremos juntos aqui nesse momento de bênção para a nossa igreja. Atendimento pastoral, nós temos aqui de segunda a sexta, presencial e online. Você que precisa de ajuda, não fique guardando coisas. Eu costumo dizer que a palavra de Deus diz que a igreja primitiva, ela tinha tudo em comum. Ela partilhava e compartilhava das suas necessidades e das suas vitórias. Então, às vezes, você tem uma necessidade de conversar com alguém e você está só guardando coisas. Então, estaremos aqui, em nome de Jesus. Só você solicitar que algum pastor vai estar aqui para atender você.
Amém? Glória a Deus. Nós vamos para o nosso momento de ofertório. Eu vou chamar o irmão Biratã, que vai estar aqui. Ele se encontra? Amém. Glória a Deus, vai estar ministrando o momento de ofertório. Logo em seguida nós vamos adorar o Senhor e vamos passar para o momento da palavra, que o Senhor há de falar conosco tremendamente através dos lábios da sua ungida. Amém? Graça e paz, igreja. Franklin, consegue colocar aí para mim na Bíblia? Provérbios 3. Não. Se vocês puderem me acompanhar aí na Bíblia de vocês. Provérbios 3, versículo 9 e o 10. Vai aparecer aqui também na TV, só um minutinho. Já está na TV. Honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. E se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Então, pessoal, vamos traçar até aí. Esse versículo, ele quer dizer muito quando nós honramos com a primeira parte, com a melhor parte que nós podemos doar a Deus. Doar não, né? Devolver a Deus, porque o dízimo não é uma coisa nossa, é 10% que é dele. Eu não gosto nem de falar que eu vou pagar o dízimo, eu vou devolver, que é parte dele. E isso, como foi até falado aqui, não é negociável também, é um mandamento do Senhor. Isso também está lá. Ju, pode voltar lá rapidinho. Lá em Deuteronômios 26. Vou começar do versículo 8. Deuteronômio 26, 8. E o Senhor nos tirou do Egito com mão forte e com braço estendido, e com grande espanto, e com sinais e com milagres. E nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra, terra que mana leite e mel. E eis que agora eu trouxe as primícias, já está falando de novo aí, as primícias dos frutos, que são as primeiras, da terra que tu, ó Senhor, me deste. Então as porás perante o Senhor teu Deus e te inclinarás perante o Senhor teu Deus. E te alegrarás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado, a ti e a tua casa, tu e o levita e o estrangeiro que está no meio de ti. Só até aí, obrigado. Então, voltando, a gente fala das primícias. Uma das coisas que eu gosto de fazer muito, eu vou dar um testemunho aqui. A primeira coisa que eu faço quando eu recebo meu salário é o meu Pix, porque eu já estou tirando e isso me alegra muito. Eu nem penso em nada. Isso me alegra muito, eu tenho tudo calculado, tudo direitinho. E, graças a Deus, nada falta na minha casa. E, se faltar, eu sei que Deus proverá. Porque Deus Ele é o Deus que provê tudo. Vocês podem fazer também o dízimo através do Pix. Dízimo é a sua oferta. Vou fazer o meu aqui. Pode botar aí, João? O Pix, tá? Tem o QR Code. No envelope que foi entregue também tem um QR Code. Se vocês apontarem para lá, vai cair no Pix da igreja. Só tome cuidado que o Pix é esse telefone, tá? Vou pedir à igreja para que se levante todos, não só quem vai ofertar, que nós vamos orar pelo nosso dízimos e ofertas e pela nossa casa e depois permanecer no louvor. Senhor Deus, amado Pai, eu te agradeço, meu Deus, por esse dia, Senhor. Te agradeço por não deixar faltar nada na nossa casa, na nossa família, Senhor. Obrigado, Senhor, por estar cuidando da nossa igreja. Cuide, abençoe cada pessoa que está aqui. Não deixe que falte nada nas suas casas, Senhor. Transborde as suas dispensas com coisas para que não falte nada, Senhor.
Dê também sabedoria para os administradores dessa casa, Senhor, para que os valores que cheguem em suas mãos sejam bem usados para a sua honra, para a sua glória, para o seu trabalho, Senhor, que chegue a famílias que necessitam, Senhor, que as contas sejam pagas e que tudo seja para a sua honra e sua glória. Senhor, nós te pedimos, Senhor, também, nesse momento, para que o Senhor abençoe a vida do nosso pastor lá naquele hospital, para que ele volte logo, para poder administrar conosco todas as coisas dessa casa, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim. Eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Ninguém morreria em meu lugar. Foi uma morte terrível pra me salvar. Por isso eu declaro, eu amo esse Deus. Eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o Cordeiro de Deus, o príncipe da paz. Ele é a raiz de Davi, ele é o leão de Judá. Eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o Cordeiro de Deus, o príncipe da paz. Ele é a raiz de Davi, ele é o leão de Judá. Diga, declare. Eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o Cordeiro de Deus, o príncipe da paz. Ele é a raiz de Davi, ele é o leão de Judá. Eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim,
declare: eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. A igreja declare: eu quero é Deus. Tá lindo, diga: eu quero é Deus. E uma só voz, não importa. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Aplauda Ele que é digno de toda a honra, Aleluia! toda a glória e todo louvor. Queremos a Aleluia. Deus, é Deus que queremos. Vamos todos nos colocar de pé. Levante as suas mãos para cá. Nós vamos orar pela pastora Silvia, que já preparou algo da parte do eterno para a minha vida e para a sua vida. Você quer Deus? Eu quero. Ele há de falar comigo e contigo nessa manhã. Deus, eis aí a tua ungida, a tua filhinha, Senhor, que já preparou tudo que o Senhor tem para falar conosco, Senhor. Aquilo que precisamos ouvir, não aquilo que queremos, Pai. Então torna o nosso coração terra fértil para receber a tua palavra nessa manhã. Usa a tua filha com poder e glória diante de ti, Senhor. Tudo aquilo que ela já estudou da tua palavra, comunica as tuas verdades conosco, Senhor, através dos lábios da tua filha. Que aquilo, Senhor, que tu há de falar, venha, Senhor, florescer na minha vida, na vida da tua ungida e na vida da tua igreja. É o que te pedimos nessa manhã, em o nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus. Paz do Senhor para todos, amém? É motivo de honra estar reunido aqui essa manhã com os irmãos, para estarmos nos alimentando em unidade, né? Juntos, né? Com os irmãos, em família, família da fé. O tema dessa pregação de hoje é os últimos dias da igreja sobre a terra. Esse tema foi dado pela direção do Espírito Santo para a igreja e eu estou tendo assim a oportunidade de trazer para a igreja. E eu peço, Senhor, que eu venha diminuir perante a tua palavra, para que o teu Espírito cresça, frutifique no meio da tua igreja. Senhor, me dá unção para que no abrir da minha boca, Senhor, venham ser falados e declaradas palavras de vida sobre a igreja. Senhor, nós repreendemos agora todo espírito de incredulidade, Senhor. Tudo aquilo que tenta, Senhor, roubar o bom tesouro, roubar a semente no coração da tua igreja agora, nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus. Amém. Eu convido a amada igreja a meditarmos em Marcos 13. A partir do versículo 1. Nós vamos estar lendo até o versículo 13 também. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções. Mas Jesus lhe disse: vê essas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Então Jesus passou a dizer-lhes: vede que ninguém vos engane. São as instruções de Jesus para nós, amém? Muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino.
haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o princípio das dores. Estai vós de sobreaviso. Jesus manda nos avisar. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. Sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis. Por minha causa, para servir de testemunho. Aleluia! Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer. Mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai. Porque não sou vós que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém? Glória a Deus. Tem mais? Terminamos aí. Amém. Pode se assentar, igreja. Eu vou pedir já para que coloquem para mim, por gentileza, os irmãos, 1 Tessalonicenses 4, do versículo 13 ao 18. Eu gostaria de, antes de entrar nesse sermão escatológico dito pelo próprio Cristo para nós, eu gostaria de fazer uma revisão com vocês sobre o destino da igreja. O que eu tenho para dizer para vocês essa manhã é que o nosso destino já está garantido. Amém? Independente desse raio-x, desse registro escatológico, dito pela boca do próprio Cristo, pelo verbalizar das suas palavras, ele diz também que nós não devemos temer. Haja algo para nós reservados para o fim dos tempos. Só que nós estamos dentro de um contexto escatológico. Nós não podemos negar isso, nós não podemos duvidar disso. Nós estamos dentro de um contexto, sim, que se trata das primeiras dores. Não é a grande tribulação, porque nós não estaremos nela, amém? Nós já estaremos com o Senhor nos céus. Mas existe sim um princípio de dores, o qual é relatado pelo próprio Senhor Jesus. Se continuarmos avançando, o meu coração, hoje eu fiquei a madrugada lendo, e eu fiquei assim agradecendo a Deus, porque às vezes é tão difícil a gente pegar a Bíblia para ler, por quantas coisas que a gente faz. Mas eu fiquei maravilhada, porque se a gente seguisse o texto, nós ainda iríamos nos debruçarmos em coisas ainda tremendas sobre o anticristo. Mas nós não podemos ficar como desapercebidos sobre esse tempo, porque Jesus nos deu, ele disse, fiquem de sobreaviso. Amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo do 13 ao 18, vai dizer assim, o apóstolo Paulo nos deixa recomendado, não queremos, porém, irmãos, que sejam ignorantes. Ignorantes é a atitude da gente ignorar, não atentar para o que está sendo dito. Não sejam ignorantes com respeito aos que já dormem, aos que já repousam. Para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, aleluias, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, amém? Glórias a Deus, o Senhor está no controle de todas as coisas. Há uma palavra de ordem sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre o nosso destino, sobre o nosso dia de amanhã, sobre o teu hoje, sobre o teu amanhã e sobre a tua eternidade. Já existe uma palavra de ordem liberada. Ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.
se vai acontecer com a gente na terra, ou se a gente já estiver descansando no Senhor, eu sei que tem uma grande festa nos esperando nos céus. Existe algo, já existe uma palavra sobre nossa vida. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com aqueles que dormem entre as nuvens. Amém? Eu acho que até aí. Voltamos do lá, eu vou pedir o irmão para voltar em Mateus 13. Jesus nos dá algumas orientações sobre esse texto. Eu entendo, quando o meu coração ele fica muito mais apreensivo, quando eu paro e pego um texto que eu vejo que o Senhor Jesus está nos recomendando. Não falando das demais palavras da palavra de Deus, mas eu entendo que tem algo ali que eu preciso me debruçar com mais atenção. Ele está nos dizendo que, nos últimos tempos, Marcos 13, a partir do versículo 1. Na verdade, a gente pode dizer assim, a partir do versículo 5. Ele fala sobre engano. Ele contextualiza naquele tempo que haveria, nos últimos tempos. Ele está respondendo às indagações dos seus discípulos. Ele está dizendo que nos últimos dias haveria muito engano. E em outras leituras, nós vamos entender que ele mesmo diz que haverá falsos cristos. Amém? Até porque no contexto escatológico, o anticristo vai tentar, colocar uma mentira como verdade. Ele vai se apresentar como o próprio Cristo. Fique alerta, igreja. Fique alerta, igreja. Eu orientava umas pessoas que trabalham comigo. Quando você entrar no lugar e a palavra não estiver sendo pregada, se retire na hora. O lugar onde a palavra de Deus não é priorizada. Lugar que a palavra é deturpada, saiam na hora deste lugar. Porque se dará muitos falsos ensinos, como já tem. Bíblias sendo, na verdade, a Bíblia sendo adulterada para os prazeres dos homens. Então, Jesus já nos adverte que ninguém venha, a primeira recomendação de Cristo para nós, nesse tempo, nesse primeiro tempo que a gente está vivendo, do início das dores, cuidado, para que ninguém te engane. E eu faço um parênteses aqui, cuidado, para que não entre nenhuma raiz de amargura no teu coração, que tente roubar a tua fé, roubar a tua aliança com Jesus Cristo. Fique ligado. Porque surge tudo com muito sorrateiro. Assim que entram as coisas ruins sobre a nossa vida dentro das igrejas, surge sem pretensão. Mas por trás já há um endereçamento, que é roubar a tua fé, que é trazer divisão entre as igrejas, que é realmente desviar pessoas do caminho da palavra de Deus, da salvação em Cristo Jesus. Continuando, por favor. Como ele diz, muitos vão dizer que sou eu. Que Jesus está falando, fiquem atentos, porque vão dizer até que sou eu. Pode continuar. Quando, porém, ouvir de falar de guerras, a gente tem ouvido falar de guerras? Na verdade, as guerras elas estão no percurso de toda a história da raça humana. Só que haverá uma acentuação agora para esses tempos de guerras, de fome. É o que nós estamos vendo. A destituição dos governos, a corrupção, a falta de temor a Deus tem sido o princípio de muitos governos e muito povo. Então Jesus fala, quando ouvides falar de guerras e rumores, ele já está nos preparando. Amém? Não vos assusteis. Esse Jesus não é mole não, Não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará uma nação contra outra e um reino contra outro reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fome. Um dos aspectos que marca o fim dos tempos é a natureza, é o posicionamento de tudo que o Senhor fez também. Haverá todo um movimento também sobre
toda a natureza. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o princípio das dores. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. A palavra de Deus vai nos dizer, eu vou para cá aqui agora, que o povo de Deus será perseguido. Posso ouvir um glória a Deus? O povo ainda está da igreja. Glória a Deus por isso. O mundo persegue a Jesus porque Jesus está vivo. Eu não ouço dizer que perseguem a Faraó, nem a Buda. Perseguem a Cristo porque Ele está vivo. E continua vivo por meio de nós. Porque nós somos as testemunhas desse poder que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Perseguem a Jesus, perseguirão a nós, porque declaramos e falamos em nome de um Deus vivo, de um Deus que venceu a morte e ressuscitou. A opressão do pecado, a opressão da morte, não conseguiu deter o Deus Todo-Poderoso. Aleluias! O mundo vai nos perseguir. Então eu entendo que haverá mais perseguições nesse tempo. Nós estamos assistindo movimentos, eles gostam de usar essa palavra, cristofóbicos. Gente, tudo é fobia, né? Mas nunca se houve um movimento tão grande sobre a história do mundo quanto o movimento contra a pessoa de Jesus Cristo. Nunca houve um movimento de tentar ridicularizar o poder de Jesus, ridicularizar as Escrituras. Na verdade, em todo tempo, eles tentam desqualificar a obra de Cristo na cruz. Mas nós cremos no poder que venceu a morte, amém? E está sobre a nossa vida. Glória a Deus por isso. O que se tem visto é um mundo de promiscuidade, de desconstrução da família. Mas nós estamos na contramão. O Senhor Jesus está dizendo para nós, ainda que nós estejamos vivendo dentro de um contexto assim, nós estamos na contramão desse contexto. Aleluias, por isso, nós estamos na contramão do mundo. E o Evangelho, ele traz esse enfrentamento contra as hostes malignas, contra o aprisionamento do homem, da mente do homem. O Evangelho traz o confronto do pecado. Aleluias! Eu peço para vocês colocarem, por favor, para mim, João 15, a partir do versículo 18 ao 21. O Evangelho, ele veio para destruir todas as obras do maligno. Não são algumas só, não. A nossa mente se limita à obra de Deus. Limitamos a obra do Senhor. Mas o Evangelho é poder de Deus. E ele é suficiente para arrancar o homem de qualquer condição que ele esteja dentro do pecado. Não limite o poder da palavra de Deus, não limite o poder do nome de Jesus. Jesus está vivo, igreja. Nós precisamos nos relacionar com Cristo, com vida. A vida de Cristo está sobre a igreja. A vida do Senhor Jesus está sobre nós. O sangue de Cristo está sobre a igreja. Nós temos um Deus vivo. Se relacione com Cristo, o Cristo vivo. Aleluias! Nós precisamos trazer para a nossa vida diária a vida de Jesus Cristo. Parecemos que estamos sempre lamentando a sua morte. Na verdade, nós o glorificamos, porque como uma ovelha muda, ele foi para o matadouro. Ali era o nosso lugar. Não se enganem disso. Aquele lugar era seu, era meu. Ele não merecia aquele lugar, mas ele foi voluntário para aquele lugar. Aleluias! E o Evangelho, quando diz que haveria perseguição, e Jesus disse isso, é porque ele vem nessa contramão. Ele vem enfrentando mesmo.
Porque o Senhor nos ama, porque Deus amou o mundo de uma forma magnífica, que entregou Jesus para nós, por nós. Aleluias. E vai dizer assim, João disse, se o mundo vos odeia, Jesus falou, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Então, quando você pensar em perseguição, Jesus já disse, olha só, se ele te odeia, me odiou primeiro. E eu gostaria que colocasse para mim também, 2 Timóteo 3, do 1 ao 9. Nós precisamos despertar. Sabei, porém, isso, nos últimos dias, nós estamos falando sobre os últimos dias, sobrevirão tempos difíceis. Vai ser tempo fácil? Não. Mas nós já estamos preparados. A palavra nos prepara diariamente. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos. Eu desobedeço. Olha a qualificação de que essa palavra chega para nós agora, em relação a vários tipos de comportamentos. Pessoas ingratas, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, que caluniam, sem domínio de quê? De si. São cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Eles são religiosos, mas negam o poder. Eles são sepulcros caiados. Eles parecem que são, mas não são. Lembra da primeira palavra que Jesus falou? Cuidado, vigiem. Vigiem. Amém. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também. A Bíblia fala que a gente deve fugir desses tipos de pessoas. São aconselhamentos para os últimos dias. Pois entre esses se encontram os que penetram. Podemos até ir. Aí vai falar de até mesmo envolvimentos, até mesmo fala da imoralidade sexual. Esse texto é tremendo. Voltando para cá. Nós precisamos entender que a vida do Espírito Santo é que vai levar a nossa mente exatamente aonde Jesus Cristo pretende para a igreja. É através da ministração do poder do Espírito Santo, já declarado em Atos, que a igreja se prepara, está sendo preparada como a noiva. Eu achei muito interessante o texto que falava assim, que eu li hoje. A noiva está preparada para ver até que ponto, aguardando o noivo, até que ponto ela é fiel. Nós já estamos preparados. É como se o nosso noivo, nosso noivo vai voltar e nós estamos prontos. E o que nós estamos fazendo enquanto aguardamos a vinda do noivo? Estamos arrumados? Mas como tem sido o nosso comportamento aguardando a volta do nosso noivo? Continua, por favor, em Marcos 13. Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus aí? Glória a Deus. Já lemos o 7. Agora vamos para o 8. Já lemos o 8. Estai vós de sobreaviso, porque já vão te entregar a tribunais. Até as leis, tá? Não vou entrar nesse mérito. Mas até as leis hoje, elas já estão comprometendo, tentando calar a igreja. Não é verdade? Para o próximo. Sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis,
por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. E na leitura de Mateus 24, Jesus faz uma referência, se você for olhar outros evangelhos, eles falam do mesmo assunto, entretanto a ênfase de Mateus vai falar que o final acontecerá quando o evangelho for entregue a todos. Amém? Pode continuar a leitura. De Mateus 13. A gente já está no... Pode continuar. Pode passar, irmão Bira. Vai falar da autoridade do Espírito Santo, nós já falamos. Eu quero... Agora nós vamos ministrar. O problema que tem acontecido, um sinal dos últimos dias é a desqualificação da família. É a traição, é a deslealdade familiar, hostilidade dentro da família. Isso é um sinal do princípio das dores. A família, um irmão entregará a morte a outro irmão, e o pai ao filho. A própria casa se levantará, uns contra os outros. A desqualificação de forma total das casas, de várias maneiras. Isso é um dos sinais do princípio das dores. A desqualificação. A família, onde o sentimento maior que teria que ser o amor é o ódio. São as intrigas, é a falta de perdão, é a divisão dentro do lar. Pai contra filho, filho contra pai. Na verdade, uma guerra dentro das próprias casas. Além da guerra que existe fora, existem lares em guerra. Mas nós estamos aqui hoje para declarar que toda guerra familiar hoje, na autoridade do nome de Jesus, nós já declaramos agora, repreendido em nome de Jesus. Não aceite divisão dentro da tua casa. Não permita divisão. Peça ao Espírito Santo a sabedoria para você ter a habilidade de trazer a paz para dentro do seu lar. Mas não comungue com o espírito de divisão dentro da sua casa. Não comungue com o espírito de divisão dentro da tua família. Não comungue com o espírito de divisão dentro da tua igreja. São os pilares centrais da vida do crente. Nós precisamos estar alertas. Começa com uma pequena fagulha. De repente, toda a tua casa, toda a tua vida está sentenciada. Já vai existir um grande fogaréu dentro da tua casa. Aí perdemos o controle. Mas nós precisamos estar atentos, porque nós temos o Espírito Santo, igreja. Jesus está vivo. Repense as suas atitudes. Eu falava com o Estevão, ele está com 13 anos, e ontem eu conversava muito com ele. Numa situação que ocorreu, e eu falei, filho, deixa o Senhor fazer a justiça por você. Entenda que há questões que é para trazer divisão. Eu prefiro a salvação da minha casa, sempre, do que mostrar que a minha razão está acima da salvação. Então nós precisamos estar atentos, porque são vidas que estão em jogo. É a alma da nossa família, é a salvação da nossa casa, é a salvação dos nossos irmãos. Nós deveríamos, hoje quando eu vim, a gente tinha que estar sentando até mais juntinho. Porque houve um tempo que a gente tinha que sentar um no norte e outro no sul. Não foi muito tempo não, tem 2 anos isso, 3 anos. Que a gente queria abraçar e não podia. Hoje a gente pode abraçar e não abraça até. Hoje a gente pode beijar e não beija. Mas naquele tempo a gente queria beijar. A gente pedia a Deus, e hoje nós podemos e não fazemos. Porque temos memória curta, somos ingratos. A igreja tinha que estar unida. As diferenças caem por terra pela cruz. Na cruz as diferenças caem por terra.
Não há diferença do judeu nem do grego. É bíblico isso. Não há diferença dos povos, das pessoas, da sua classe social, do tempo de igreja, se tem cargo ou não tem, se está chegando agora, se já está com 50 anos na igreja. Não tem diferença dentro da igreja. Nós tínhamos que estar próximos um do outro. Talvez percebêssemos, antes do irmão sair da igreja, talvez percebêssemos antes a queda daquele irmão. Porque estaríamos unidos, teríamos relacionamento. O que traz unidade para a igreja é relacionamento. O que traz unidade para a igreja é relacionamento. Não é só cantar que nós somos um corpo, não. É muito bonito esse louvor, mas na prática, se não houver relacionamento, não há unidade. Se não houver realmente o arrancar da fofoca, da confusão, do disse-me-disse, do olhar torto, a igreja cresce, a igreja avança, a igreja arranca almas do cativeiro, as famílias são libertas. Nós precisamos disso. Nós precisamos olhar para Cristo todos os dias. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Apocalipse, por favor, Apocalipse 2. Deixa eu achar aqui. Apocalipse 2, versículo 4 e 5. O Senhor Jesus entregou esta palavra por meio de João. E ele fala o seguinte: se você for ler a história dessa igreja, a igreja de Éfeso, ela parece que está tirando nota 10 em tudo. Porém, o Senhor Jesus fala para ela: tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. O primeiro amor não é aquele olhar romântico que a gente fala, parecendo que é um sentido figurado, não. O Senhor nos apontará se nós estivermos abandonando o primeiro amor. Porque às vezes a gente acha assim, a gente canta tão bonito, né? E é lindo, né? Quero voltar ao início de tudo. Só que às vezes não é só cantar, não. Tem que ter atitude de primeiro amor. Tem que deixar para trás o pecado, o eu. Tem que ir, seguir, ó. Negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Foi o que o Senhor Jesus falou. O primeiro amor tem que ter uma atitude sua, comportamental minha, de comportamento, de mudança de comportamento, enquanto servos de Deus. É muito bonito cantar o primeiro amor, mas envolve uma atitude nossa perante o nosso Deus. E ele diz assim: tenho, porém, contra ti. Pode botar o Apocalipse, bota desde o 2, a partir do versículo 1, para a gente poder contextualizar. É a igreja que parece que ia tirar nota 10. Mas tinha algo que o Senhor queria falar para aquela igreja. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve essas coisas e diz... Ele pede para escrever e dizer: aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto do teu labor como da tua perseverança, e que não podes suportar os homens maus. E que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e se arrepende. E volta à prática das primeiras obras. Até aqui. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? Eu quero dizer a vocês que essa palavra cortou duramente dentro do meu coração. Ela falou muito grande ao meu coração. Porque não adianta eu só cantar. Eu preciso mudar. Eu preciso viver. Eu preciso esperar. Eu preciso desejar que o Espírito Santo faça essa obra dentro de mim. E devido à hora, a gente tem que encerrar. Tem muita coisa para falar, mas amém. Vai ficar para outra oportunidade em nome de Jesus. Eu gostaria de falar rapidamente que em Mateus 24, versículos 12 e 13,
o Senhor nos adverte que pelo aumentar da iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. A iniquidade é a característica daquele que peca consciente, e não tem temor pelo o que pode lhe acontecer. E eu fiquei intrigada com isso e comecei a ler sobre frieza espiritual. A frieza espiritual transforma a vida de pessoas que estão dentro da igreja. A frieza espiritual, eu coloquei aqui alguns sinais da frieza espiritual. Atração pelo mundo. A adoração passa a não ser mais um compromisso. Falta de temor. Negligência nas áreas que deveria cuidar. Prefere voltar às experiências do passado. E a abertura de portas de legalidade. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Nós precisamos voltar ao primeiro amor, igreja. O Senhor Jesus está nos dizendo essa manhã, volte às primeiras obras. Volte ao primeiro amor. Para encerrar, eu gostaria de deixar uma palavra para a igreja. 2 Pedro 3, do 13 ao 18. Esse texto é riquíssimo, tá? Desse sermão escatológico de Cristo. Ele vai falar da divisão da família, do nosso posicionamento no mundo enquanto cidadãos, do que a gente vai sofrer. Mas eu quero deixar uma palavra para vocês. O nosso destino já está escrito pelo Senhor. Amém? Eu gostaria de ler com vocês 2 Pedro, do 3 ao 13, 18. Eu peço para a igreja para ficar de pé. Nós, porém, segundo a sua promessa, estamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amado, esperamos essas coisas. Empenhai-vos, pois, por ser achado por ele em paz e sem mácula, e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor. Como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos, como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelos erros desses insubordinados, das doutrinas falsas, dos falsos cristos, das heresias desse tempo, dos esfriamentos, das lutas dentro de casa, né? Descalcais da vossa própria firmeza, ou seja, não ter firmeza. Amém? Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém? Aplauda ao Senhor, igreja. Obrigada pela oportunidade. Glória a Deus, que palavra, né, irmãos? Como o nosso Deus nos ama. Ele exorta aquele que ama. E se você está constrangido no espírito, é porque a gente precisa melhorar. Precisamos melhorar. Ele quer a gente ataviado como noiva, limpa, pura, porque Ele está voltando. Queria chamar a reverenda Tânia aqui, que você possa ficar com essa palavra, esmiuçar ela durante todo o seu dia, até Ele completar na parte da noite, e falar: Senhor, o que eu preciso melhorar? Tu já falou nessa manhã.
o que eu preciso melhorar. Amém? Amém? O Senhor Deus é o Deus da igreja. A igreja do Senhor Jesus, Ele conhece. Como Ele conhece os nossos corações, como Ele conhece tudo que acontece na igreja dEle. E como acontece? Porque a palavra de Deus nos ensina que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, todos os lugares. E Ele conhece todos, conhece tudo que acontece na sua igreja. Amém? Glória a Deus. Porque até aqui... Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E operando Deus, quem impedirá? E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu irei adiante de ti. Endireitarei os caminhos tortuosos. Quebrarei as portas de bronze. Despedaçarei os ferrolhos de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome e sobrenome. Glória a Deus. Estaremos dividindo em classe, lembrando que logo mais às 18 horas estaremos retornando para a Santa Ceia do Senhor e o nosso culto de batismo. Amém? E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que as infinitas consolações e a comunhão do Santo Espírito do Senhor esteja com cada um de nós, com cada membro da nossa família, não somente hoje, mas para todos sempre. A Igreja de Jesus diz: amém. Glória a Deus.